Era uma tarde abafada em Serra Azul, uma pequena cidade encravada entre o sertão e o deserto de Salinas. O sol queimava o chão rachado e as cigarras cantavam alto quando Elisa Monteiro, 19 anos, saiu de casa dizendo que iria tirar fotos do pôr do sol. Ela era estudante de fotografia, conhecida na cidade pela curiosidade e coragem. Costumava explorar trilhas, dunas e cavernas secas, lugares que ninguém mais frequentava. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Ela estava inquieta, olhando o horizonte como se escutasse algo que os outros não podiam ouvir. Às 17h15, sua mãe, Dona Ivone, recebeu uma mensagem curta. O deserto está cantando hoje. Acho que achei o lugar. Foi a última vez que alguém teve contato com Elisa. Quando a noite caiu e ela não voltou, o pai, seu Almir, organizou uma busca improvisada com vizinhos. A polícia local foi acionada e na manhã seguinte, uma equipe entrou no deserto. Encontraram apenas as pegadas de Elisa, e elas paravam de repente, no meio do nada. Não havia sinais de luta, nem de queda. A câmera dela foi achada no chão, intacta, com as últimas fotos mostrando formações de areia que pareciam círculos, como se o vento tivesse desenhado símbolos. A perícia tentou explicar o fenômeno como ilusão óptica causada pela luz do entardecer. Mas as fotos mostravam algo impossível, uma sombra humana projetada ao lado dela, quando, segundo os registros, Elisa estava sozinha. Os dias se transformaram em semanas. Helicópteros sobrevoaram quilômetros de areia sem encontrar vestígios. A polícia concluiu que Elisa havia se perdido e morrido de desidratação. O corpo, porém, nunca foi localizado. A mãe, Ivone, se recusava a acreditar. Todas as noites deixava a luz da varanda acesa, dizendo: "Quando ela voltar, vai ver que a casa ainda está aqui." E durante anos, a varanda ficou iluminada, como um farol no meio da solidão. 10 anos se passaram. O caso foi esquecido. Até que, numa manhã de agosto, um caminhoneiro que cruzava a rodovia BR-401 ligou para a polícia de Serra Azul. Dizia ter visto uma mulher andando pela beira da estrada, com a mesma roupa que Elisa usava no dia em que desapareceu. Quando os policiais chegaram, encontraram a jovem parada no acostamento, descalça, coberta de poeira, com os cabelos longos e os olhos fixos no horizonte. Ela não dizia uma palavra, mas parecia reconhecer o lugar. E o mais estranho, Elisa não havia envelhecido um único dia. O agente Moura, que conduzia a viatura, olhou para a garota e depois para a foto antiga de Elisa Monteiro que guardava no arquivo digital. "Meu Deus, é ela", murmurou. "Nem parece envelhecida." Quando tentaram conversar, Elisa permanecia muda. Só movia os olhos, observando tudo ao redor como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. A única frase que murmurou foi quase inaudível: "A areia ainda canta." Levaram-na ao hospital de Serra Azul. A médica plantonista, doutora Helena Duarte, não sabia explicar o que via. Sem sinais de desnutrição, sem queimaduras, sem envelhecimento celular. É como se ela tivesse desaparecido ontem. As roupas estavam em estado impecável, a mesma blusa branca e o mesmo jeans das fotos de 10 anos atrás. Nenhum desgaste, nenhuma sujeira além da poeira recente. Um relógio no pulso dela, parado às 17h18, exatamente o horário da última mensagem enviada à mãe. Quando Dona Ivone chegou ao hospital, correu pelos corredores gritando o nome da filha. Ao ver Elisa deitada na maca, desabou em lágrimas. "Meu Deus! Elisa, onde você esteve?" Mas a garota apenas virou o rosto, confusa, e perguntou: "Mãe, por que você tá velha?" O silêncio que se seguiu foi cortante. Os enfermeiros pararam. A mãe tentou sorrir, sem entender o que a filha queria dizer. Elisa, porém, tremia. Eu fui só até o fim da trilha. Não foi tanto tempo assim." A polícia interrogou-a no dia seguinte, com o delegado Raimundo Vasque supervisionando. Perguntaram onde ela esteve, se lembrava de alguém, de alguma estrada, caverna ou abrigo. Ela respondia sempre o mesmo: "Eu só andei. E quando olhei para trás, o mundo tinha sumido." As tentativas de extrair mais detalhes falharam. Elisa parecia em transe. Dormia pouco, às vezes murmurava palavras desconexas, outras vezes pedia para desligarem o som da areia. Segundo ela, o deserto falava baixo, como um coro distante. Um repórter local tentou fotografá-la para o jornal. Quando o flash disparou, a imagem capturada ficou distorcida. 2 silhuetas sobrepostas, como se algo estivesse atrás dela. O técnico revisou o equipamento 3 vezes, não havia falha técnica.
Naquela noite, enquanto dormia no quarto do hospital, as câmeras de segurança registraram algo estranho. Às 3h22 da madrugada, Elisa levantou-se da cama, foi até a janela e ficou parada olhando para o deserto. Um vento forte soprou de repente, e, por alguns segundos, o monitor exibiu interferência com ruídos que pareciam vozes humanas sussurrando seu nome. Capítulo 2 – O Retorno. O caso de Elisa Monteiro explodiu nas redes e nos telejornais locais. Manchetes estampavam: garota desaparecida há 10 anos reaparece sem envelhecer um dia. Em poucas horas, Serra Azul virou o centro das atenções do país. O delegado Raimundo Vasques, pressionado pela mídia, montou uma força-tarefa. Sem especulação sobrenatural, entendido? Repetia aos investigadores. Mas no fundo, nem ele acreditava que houvesse uma explicação racional. A doutora Helena coletou amostras de sangue, cabelo e pele. O resultado chocou até os peritos mais céticos. As células de Elisa não mostravam sinais de envelhecimento, nem danos típicos de exposição solar ou desidratação. Era como se o tempo realmente tivesse parado. Isso não é possível, disse um dos técnicos. Não é biologia normal, é outra coisa. Enquanto isso, Elisa permanecia internada sob observação. Durante o dia, parecia calma, embora assustada com tudo. Mas à noite, seu comportamento mudava. Ela acordava de súbito e falava em voz baixa, como se respondesse a alguém que só ela podia ouvir. Eles ainda estão lá fora, esperando eu voltar. Disse certa madrugada a enfermeira. Quem, Elisa? Os que cantam na areia. As gravações de segurança mostravam momentos em que Elisa sumia brevemente das imagens, por frações de segundo, como se houvesse cortes de transmissão. Quando os técnicos ampliaram os quadros, perceberam uma silhueta escura atrás dela, sempre com o mesmo contorno humano. Na terceira noite, Dona Ivone pediu para ficar no quarto com a filha. As duas se deitaram em silêncio. Por volta das 3 da manhã, Elisa acordou, olhou fixamente para a mãe e sussurrou. Eles disseram que eu não devia ter saído sozinha. A mãe, assustada, segurou a mão dela. Quem disse isso, filha? O homem de branco, o que não pisava na areia. Na manhã seguinte, Elisa foi interrogada novamente, dessa vez com psicólogos presentes. Pediram que desenhasse o que lembrava do deserto. Ela desenhou círculos concêntricos, e no centro, uma figura sem rosto, segurando algo parecido com uma lamparina. O psicólogo interpretou como um símbolo de medo. Mas quando mostraram o desenho para seu Almir, o pai, ele empalideceu. Isso era o símbolo que ela fotografou antes de sumir. Os investigadores decidiram revisar o cartão de memória da antiga câmera de Elisa. Quando abriram o arquivo, perceberam que novas fotos haviam aparecido, com data recente, tiradas após o desaparecimento. Mostravam o mesmo local do deserto, mas com uma figura de pé no fundo, imóvel, olhando diretamente para a lente. Impossível, a câmera foi guardada na delegacia esse tempo todo, disse o perito. O delegado apenas balançou a cabeça. Alguém, ou alguma coisa, ainda está lá. À tarde, Elisa começou a ter febre alta e espasmos. A médica correu até o quarto e viu a pele da garota estremecer, como se algo se movesse por baixo. Por um instante, pequenas partículas brilhantes pareciam sair de seus poros, e depois desapareceram no ar. Horas depois, a febre cessou. Elisa acordou serena. Eles não gostam de luz forte, disse calmamente. Quem são eles, Elisa? Perguntou a médica. Os que ficam entre o ontem e o agora. Um especialista em fenômenos climáticos foi chamado para avaliar a área do desaparecimento. Segundo ele, havia relatos antigos sobre zonas de ressonância magnética natural no deserto, capazes de gerar anomalias de percepção temporal. Mas nenhum fenômeno conhecido explicaria a ausência total de envelhecimento físico. No hospital, as luzes começaram a falhar durante a madrugada. As câmeras registraram interferências elétricas que vinham especificamente do quarto de Elisa. Em uma das gravações, ela aparece sentada, olhando para o teto, e, por um segundo, a outra Elisa de pé atrás dela, imóvel, antes de a imagem voltar ao normal. A equipe médica pediu que a paciente fosse transferida para a capital, mas o delegado Vasques se opôs. Enquanto eu não entender o que aconteceu, ela fica aqui. É um caso policial, não médico. No entanto, naquela mesma noite, Elisa desapareceu novamente, desta vez dentro do próprio hospital. A porta estava trancada por dentro, as câmeras mostravam apenas a cama vazia e, no lençol, marcas circulares de areia.
Às 4h22 da manhã, uma enfermeira jurou ter visto uma figura feminina andando do lado de fora, em direção ao deserto. Quando os policiais chegaram, encontraram apenas uma pegada solitária, voltada para o horizonte, e, ao redor, o som distante de algo que parecia um coro, vindo do vento. O sol nascia em Serra Azul quando os agentes encontraram o hospital em caos. Elisa Monteiro havia desaparecido sem deixar vestígios físicos, mas o quarto exalava um cheiro estranho, algo entre ferro e chuva. O delegado Vasques olhava a cama vazia e murmurava: ela voltou para onde veio. Dona Ivone estava inconsolável. Chorava em silêncio, segurando o colar que Elisa usava quando criança. Eu devia ter ouvido quando ela disse que o vento chamava o nome dela. O perito Carlos Vasques, primo do delegado, recolheu a areia deixada no lençol. Quando analisou sob microscópio, percebeu que os grãos vibravam levemente, como se pulsassem em uma frequência sonora quase inaudível. Isso não é areia comum, disse, impressionado. A doutora Helena pediu para levar parte da amostra para o laboratório da capital. Ao expor os grãos a ondas sonoras, algo surreal aconteceu. As partículas se moveram, formando lentamente um padrão circular idêntico ao desenho feito por Elisa. Ela disse que ouviu vozes na areia, lembrou Helena. Talvez não fosse uma metáfora. Enquanto isso, o delegado Vasques revisava arquivos antigos. Descobriu que outros 3 desaparecimentos idênticos haviam ocorrido entre 1978 e 1999, todos na mesma região do deserto. Nenhum corpo foi encontrado. Mas em cada caso, testemunhas relataram cantos vindos do vento, pouco antes do sumiço. Ele chamou o antigo morador da região, o Sr. Tião Navarro, um vaqueiro que vivia ali há mais de 50 anos. Tião se sentou, acendeu um cigarro e disse em tom baixo: essas vozes não vêm do vento. Vêm debaixo da areia. Sempre vieram. O velho contou que o deserto de Serra Azul ficava sobre uma antiga vila indígena soterrada por uma tempestade, há séculos. Diziam que o solo guardava os ecos dos que não foram embora completamente. E que, de tempos em tempos, alguém era chamado de volta para escutar. Vasques, cético, anotou tudo, mas seu olhar denunciava inquietação. Tá dizendo que Elisa foi escolhida? Não, delegado. Ela só respondeu. A equipe da doutora Helena voltou ao local do desaparecimento. À noite, montaram equipamentos de gravação e detectores de frequência. Às 2h47, os microfones captaram um som fraco, uma melodia repetitiva, como uma cantiga infantil, distorcida pelo vento. Quando amplificaram o áudio, uma voz feminina se destacou entre os ruídos. Era suave, e dizia o nome Elisa em intervalos regulares. Isso tá vindo debaixo da terra? Perguntou um dos técnicos, pálido. Subiram o volume. O som intensificou, e os monitores começaram a chiar. Em poucos segundos, as ondas de rádio se inverteram, emitindo uma sequência de padrões idênticos aos círculos do desenho de Elisa. A doutora Helena notou algo assustador. A frequência das vozes correspondia ao mesmo padrão do batimento cardíaco humano. Essas ondas estão sincronizadas com a vida. O vento ficou mais forte. A areia começou a se mover sozinha ao redor deles, formando espirais que giravam em torno do grupo. Um dos agentes gritou: tem alguém lá. Mas quando iluminaram a área, não havia ninguém, apenas pegadas frescas, idênticas às de Elisa. Na cidade, o relógio da delegacia parou por exatamente 3 minutos e 11 segundos. Todos os aparelhos eletrônicos falharam. Quando voltaram a funcionar, um novo arquivo havia surgido no computador central, um vídeo. O vídeo mostrava o deserto. A câmera parecia presa em um tripé. A imagem tremia, e ao fundo, Elisa aparecia parada, olhando diretamente para a lente. Seus olhos estavam completamente brancos. E ao fundo, o mesmo coro que ecoava no vento. O delegado tentou rastrear a origem do arquivo, mas o sistema indicava fonte interna, servidor local. Só havia um problema: o computador estava desconectado da rede há semanas. A doutora Helena, ao ver o vídeo, percebeu um detalhe que ninguém notou. Atrás de Elisa, a areia parecia se abrir em forma de espiral, revelando brevemente estruturas geométricas, como se algo estivesse enterrado e vivo. Naquela noite, Vasques sonhou com o deserto. Ele caminhava entre dunas que sussurravam seu nome. Quando olhou para trás, viu Elisa o observando, imóvel, com a mesma roupa e uma expressão serena. Não deviam ter me trazido de volta, ela disse. O delegado acordou suando frio, com o som da voz dela ainda ecoando em sua mente.
E pela primeira vez, ele acreditou. O caso de Elisa Monteiro não era apenas um desaparecimento, era um chamado. Capítulo 4. O chamado. 3 dias haviam se passado desde o desaparecimento de Elisa no hospital. A cidade de Serra Azul já não parecia a mesma. O ar estava mais seco, e uma fina camada de areia cobria as ruas, mesmo longe do deserto. As pessoas começaram a ouvir sons estranhos à noite. Um zumbido baixo, constante, vindo das janelas, como o sopro de alguém muito próximo. Muitos moradores afirmavam escutar seus próprios nomes sussurrados entre os ventos. O delegado Vasques mal dormia. Desde o sonho com Elisa, ele sentia algo diferente, uma espécie de eco dentro da cabeça, um som grave e ritmado, que só parava quando ele se aproximava do deserto. Certa manhã, ao lavar o rosto, notou algo que o fez estremecer. Grãos de areia escorriam de seu ouvido. Ele tentou ignorar, mas o som de vozes ficou mais nítido depois daquilo. Na delegacia, a equipe revisava o vídeo misterioso. Carlos, o perito, analisava os quadros um por um, até perceber que, em milissegundos específicos, rostos humanos apareciam na areia, como se olhassem para a câmera. Tem dezenas, talvez centenas, disse ele. Helena foi até a casa de Dona Ivone. A mãe de Elisa vivia trancada, cercada por fotos antigas. A senhora ouviu algo estranho ultimamente? Perguntou a doutora. Todas as noites, respondeu a mulher. E não é a voz da minha filha, é algo que usa a voz dela. Helena deixou um gravador ligado no quarto de Ivone antes de ir embora. Quando voltou no dia seguinte, ouviu o resultado. No áudio, uma voz suave repetia em sussurros: "Abra a janela. A areia quer entrar." O deserto começou a avançar fisicamente. As estradas que levavam à Serra Azul estavam sendo cobertas por uma névoa de areia espessa. Carros atolavam, bússolas giravam sem parar. Era como se a cidade estivesse sendo lentamente engolida. Vasques reuniu a equipe no gabinete. Não é coincidência. O ponto zero é o local onde Elisa desapareceu. Algo foi aberto lá. Aberto? Questionou Helena. Sim. E agora tá tentando voltar pro lugar de onde veio. Naquela noite, Vasques decidiu retornar sozinho ao deserto. Levou uma lanterna, uma arma e o crucifixo que o pai lhe dera. O vento era mais quente do que nunca. Cada passo afundava na areia como se o solo respirasse. A certa altura, ouviu o som da melodia novamente, a mesma cantiga infantil gravada pelos técnicos. Só que agora vinha de dentro dele. A voz murmurava seu nome, compassada, suave, familiar. De repente, ele viu algo. A poucos metros, uma figura feminina parada, de costas. O coração de Vasques disparou. Elisa? Ele sussurrou. A figura virou o rosto lentamente. Era ela. Mas seus olhos estavam escuros como poços sem fundo. Você veio ouvir também? Perguntou a voz, que soava metálica, distante. Vasques recuou, apontando a lanterna. A luz revelou marcas circulares ao redor dela, as mesmas que apareciam nos desenhos e nos vídeos. O que é isso, Elisa? Não é o que, é quem. O chão tremeu. De dentro da areia, mãos começaram a surgir, humanas, secas, tentando alcançar a superfície. Milhares delas, movendo-se em sincronia. E as vozes, aumentaram. Vasques disparou para o alto, gritando, tentando afastar o terror. A luz da lanterna piscou e apagou. Quando ele acendeu novamente, Elisa havia sumido, e o deserto estava completamente em silêncio. Ao retornar à cidade, percebeu algo ainda pior. O relógio da praça estava parado às 3h11, o mesmo horário da interferência registrada dias antes. E em cada parede, janela e vitrine, o reflexo mostrava um círculo, mesmo onde não havia nada desenhado. Helena recebeu um telefonema do laboratório da capital. Doutora, analisamos novamente a amostra de areia. Ela contém tecido orgânico. Orgânico? Como assim? Como se fosse pele humana, mas fossilizada. A notícia deixou todos em choque. Vasques então percebeu algo em seu próprio pulso. Um pequeno círculo vermelho, em forma perfeita, havia aparecido sob a pele. Ele tentou esfregar, mas quanto mais tocava, mais a marca queimava. E então, ao longe, o vento soprou uma última vez, trazendo uma voz que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora é a sua vez de ouvir, Raimundo. Capítulo 5 – Os ecos do tempo. Ninguém mais dormia em Serra Azul. O som do vento agora era constante, como um coro distante que nunca cessava.
As ruas estavam cobertas por uma poeira fina e quente, e os postes piscavam em intervalos regulares, sempre a cada 3 minutos e 11 segundos. O delegado Vasquez já não reconhecia o reflexo no espelho. Olheiras profundas, pele pálida, e aquela marca no pulso que agora brilhava levemente no escuro. O médico da cidade desapareceu 2 dias antes, simplesmente caminhou até a estrada e nunca mais foi visto. Helena tentou manter a sanidade. Gravava tudo o que acontecia, cada falha elétrica, cada sussurro. Mas os arquivos sumiam dos computadores, substituídos por novos vídeos do deserto. Todos com a mesma figura de Elisa, parada, observando. Isso é uma contaminação temporal, dizia Helena, exausta. O deserto está se movendo através do tempo, não só do espaço. Vasquez apenas olhava fixamente para a janela, onde o vento fazia o vidro vibrar como se respirasse. Relógios começaram a retroceder por segundos, depois minutos. As pessoas relatavam déjà-vus cada vez mais intensos, lembranças de conversas que ainda não haviam acontecido. Um morador afirmou ter visto a si mesmo atravessando a rua, e logo em seguida desapareceu no ar. O governo enviou uma equipe militar. Helicópteros sobrevoaram Serra Azul, mas em poucos minutos o contato se perdeu. Apenas uma transmissão curta foi gravada. A areia está subindo, parece viva, e então, silêncio. Helena revisava as amostras no laboratório improvisado quando percebeu algo. As partículas de areia reagiam à voz humana. Sempre que alguém falava, os grãos formavam ondas, como se entendessem o som. Eles estão nos ouvindo, murmurou, assustada. Naquela tarde, o relógio do gabinete travou às 15h11. O ar ficou pesado. Vasquez ouviu novamente o sussurro, agora bem perto do ouvido. Você não devia ter voltado lá. Ele virou depressa, ninguém. Mas quando olhou para o chão, a sombra projetada pelos dois estava errada. Havia 3 sombras. E uma delas se movia sozinha. O fenômeno se espalhou. Testemunhas começaram a relatar pessoas repetidas caminhando pela cidade. Cópias perfeitas que apareciam por segundos e depois se dissolviam em pó. O deserto não estava apenas tomando a terra, estava recriando o tempo. Helena encontrou uma fita antiga nos arquivos da polícia, datada de 1979. O áudio registrava um caso idêntico. Uma mulher que sumiu no mesmo ponto do deserto e voltou 30 anos depois, sem envelhecer. A voz no final da gravação dizia: eles só devolvem o que ainda escutam. Vasquez percebeu um padrão. Cada retorno acontecia exatamente no mesmo local e na mesma hora, sempre 3h11 da madrugada. O ciclo se repetia a cada 10 anos, e agora estava prestes a reiniciar. Helena quis fugir da cidade. Mas as estradas estavam fechadas, cobertas por uma tempestade que não se movia. Parece uma parede, disse um caminhoneiro. A areia sobe até o céu. À noite, o vento começou a emitir sons de passos. Vasquez e Helena ouviram batidas na porta da delegacia. Quando abriram, viram uma menina de uns 10 anos, com os olhos brancos, vestida com o mesmo uniforme escolar de Elisa. Vocês estão ouvindo também? Perguntou ela. A criança desapareceu diante deles, transformando-se em poeira que o vento levou para fora. No chão, ficou o desenho, os mesmos círculos concêntricos, feitos de areia úmida. Desesperado, Vasquez revisitou o sonho que o atormentava. Agora, a paisagem estava clara. Ele caminhava em círculos, e cada volta mostrava uma versão diferente de si mesmo. Em uma delas, ele estava morto. Em outra, desaparecia na areia. Helena observava a marca no pulso do delegado, que agora se expandia até o braço. Isso não é uma marca, é um símbolo de sincronização. Como que? Perguntou ele. Com o lugar de onde Elisa veio. Às 3h11 daquela madrugada, todos os relógios da cidade se alinharam. O vento cessou. E, por alguns segundos, o tempo simplesmente parou. Pássaros congelados no ar, motores silenciados, gotas suspensas no ar como vidro líquido. Vasquez conseguiu se mover, mesmo com o mundo parado. Olhou em volta e viu, ao longe, figuras humanas saindo da areia, dezenas delas. Algumas usavam roupas de outras épocas. Outras, eram idênticas aos moradores da cidade. Então ele ouviu uma voz conhecida, clara, chamando: Raimundo, o tempo acabou. Era Elisa, parada na beira da estrada, com a mesma roupa, o mesmo olhar vazio. E atrás dela, o deserto se movia. Capítulo 6, o último chamado. A madrugada em Serra Azul estava irreal. Nenhum sol, nenhum vento. O mundo inteiro parecia suspenso,
como se alguém tivesse apertado pausa no tempo. O delegado Vasques caminhava sozinho pelas ruas cobertas de areia. As casas estavam vazias, mas as janelas ainda vibravam, emitindo um zumbido contínuo, como o eco de um lugar distante. No horizonte, o deserto se aproximava. Lentamente, a linha de areia avançava, engolindo postes, carros e sombras. Era impossível dizer onde terminava o chão e começava o céu. O relógio do pulso de Vasques estava quebrado, mas o ponteiro tremia. Ele sabia o que aquilo significava. Faltavam poucos minutos para 3h11. A doutora Helena apareceu na esquina, coberta de poeira. Os olhos dela estavam diferentes, fundos, sem brilho. Raimundo, não adianta fugir. Já aconteceu. O quê? Perguntou ele, ofegante. O ciclo. Você não percebeu? Nós nunca saímos do deserto. Vasques recuou um passo. Isso é loucura, Helena. Eu tô vendo a cidade. A cidade é só o que eles querem que a gente veja. Um eco, preso entre o ontem e o agora. As luzes começaram a piscar. O chão vibrou sob os pés dos dois. Da areia, começaram a surgir objetos. Uma bicicleta, uma boneca quebrada, um rádio antigo, fragmentos do tempo, de vidas que nunca se cruzaram. Helena olhou para o céu. Olha, o tempo tá desabando. As nuvens se moviam em círculos perfeitos, girando ao contrário, como um relógio sendo rebobinado. Então, uma figura apareceu entre as dunas. Elisa Monteiro. Mesma roupa. Mesmo olhar distante. Mas agora, dezenas de versões dela caminhavam lado a lado, idênticas, sincronizadas. Vasques deu alguns passos à frente. Elisa, por quê? Uma das Elisas sorriu de leve. Porque ninguém escuta o tempo até ser engolido por ele. As cópias começaram a se dissolver em poeira dourada. A areia subia, dançava no ar, e formava os mesmos círculos que pareciam perseguir o delegado desde o início. No centro deles, a marca em seu braço começou a brilhar com força. Helena caiu de joelhos. Eles estão chamando você. Eles quem? Gritou Vasques. Os que ficaram entre as horas. Os ecos. O vento voltou, agora ensurdecedor. Vozes sussurravam o nome de Vasques em uníssono, repetindo, ecoando de todas as direções. Raimundo! Raimundo! Ele ergueu o olhar e viu algo impossível. O deserto refletia a própria cidade, como se fosse um espelho de areia, prédios, ruas e pessoas feitos de pó, repetindo cada movimento com um pequeno atraso. Vasques estendeu a mão e tocou o ar. O reflexo fez o mesmo, com perfeição. Mas quando suas mãos se encontraram, ele sentiu o chão desaparecer. A sensação era de queda. Sem som, sem luz. Apenas o ritmo lento de um coração, não o dele, batendo dentro da escuridão. Quando abriu os olhos, estava novamente no deserto. O sol nascia. A mesma duna, o mesmo horizonte. E diante dele, uma jovem de roupa escolar, segurando uma câmera velha. Você tá bem? Perguntou a voz dela. Vasques olhou para as próprias mãos, jovens, sem cicatrizes. No reflexo do visor da câmera, ele viu o impossível, o rosto de Elisa Monteiro. O vento soprou uma última vez, levando as palavras como um lamento antigo. Todo desaparecido volta, mas nunca é o mesmo. E o deserto, silencioso, continuou a respirar.